maravilhas sobre o governo dele e os fatos o desmentem. Olha a manchete da Socorro, doutor Ari. Ah, esses malditos fatos. Trump dobra a aposta em comício dos 100 dias. O governo mais bem-sucedido da história desse país. Enquanto isso, o PIB caiu e a inflação cresceu. Ah, para que existe essa realidade, hein? Socorro. Números, Amadeu, esses números, hein? Vamos começar pelo comício, que foi ontem à noite no estado do Michigan. O comício que durou aí, Amadeu, quase 2 horas. Comício para celebrar os 100 primeiros dias do governo Trump. E ele disse que foram os melhores 100 primeiros dias da história dos Estados Unidos. Ele fez bastante elogios para a administração dele, mas ele também atacou, e atacou principalmente os juízes. Disse os juízes que tentam bloquear os decretos que o presidente assina sem parar, são mais de 140 decretos. Ele chamou os juízes de comunistas que querem tirar o poder do presidente. Vamos ouvir rapidamente. Estamos aqui esta noite no coração da nossa nação para celebrar os primeiros 100 dias mais bem-sucedidos de qualquer governo na história do nosso país. E isso de acordo com muitas pessoas. Não podemos permitir que um punhado de juízes comunistas de esquerda radical obstruam a aplicação das nossas leis e assumam os deveres que pertencem exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos. Os juízes estão tentando tirar o poder dado ao presidente de manter o nosso país seguro. O presidente também prometeu ontem, Amadeu, disse que os Estados Unidos vão ter a maior e a melhor economia da história mundial. Foi isso que ele prometeu ontem. Mas os números divulgados hoje dizem justamente o contrário. Números do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Inclusive, ontem o Trump também disse que a inflação já acabou. Ele disse, eu já acabei a inflação nos Estados Unidos. A gente vai ver os números divulgados hoje pelo Departamento de Comércio. Bem, a economia encolheu. A economia americana encolheu no primeiro trimestre deste ano, foi o pior resultado trimestral em 3 anos. Vamos aí para a inflação. Inflação, 3,4% no primeiro trimestre de 2025. No último trimestre, o último de 2024, a inflação estava, Biden deixou a inflação em 2,2%. Agora a gente vai ver também o PIB, como o PIB desse primeiro trimestre, um PIB negativo. A gente vê aí, menos 0,3% no primeiro trimestre de 2025 e o PIB que estava em 2,4% no último trimestre de 2024. Como eu já disse, foi o pior desempenho trimestral desde 2022, dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, e os economistas dizem que o principal culpado disso aí são as importações. Os americanos começaram a importar muito e poucas exportações, justamente para comprar muita coisa antes de começar o efeito das tarifas. Mas para o presidente Trump, inclusive vários economistas preveem que vem recessão aí e que não pode demorar muito essa recessão. Muita gente aposta que sim. Mas, para o presidente Trump, hoje ele está fazendo uma reunião de gabinete, uma reunião para avaliar esses 100 primeiros dias. Acho que a gente tem foto dessa reunião de gabinete, inclusive todos com um boné. O boné de hoje é o Golfo da América, então todos estão lá com o boné. Quem está fabricando boné nos Estados Unidos para os republicanos está faturando bem. Mas hoje nessa reunião, Amadeu, o presidente Trump disse que esses números aí não são culpa da administração passada. Esses números são culpa do Biden. Ele disse que o presidente Biden deixou números ruins, que ele só assumiu no dia 20 de janeiro, então a culpa é do Biden. Diz que os Estados Unidos aí já tem 8 trilhões, já atraíram 8 trilhões em investimentos. Ontem a secretária de imprensa falou em 5 trilhões, o presidente hoje falou em 8 trilhões, e diz também nessa reunião aí para o amigo do Ari que o Elon Musk pode ficar o tempo que ele quiser na administração Trump. Ele escolhe quanto tempo ele vai ficar, e aí foi aplaudido por todos no gabinete. Amadeu. Temos que fundar UST, Ari, United States of Trump, capital, Mar-a-Lago, onde
existe esse país onde os investimentos melhoraram, a inflação não existe mais, e o PIB, o ruim é o do Biden, porque o dele não é não, professor. É típico dessa liderança chamada por um pesquisador de engenheiro do caos, né? Agora, realmente, a situação econômica dá sinais bastante preocupantes. Isso mostra nos índices de popularidade do presidente, mas a situação econômica e a tendência não é a se manter, essa situação que já é difícil, é piorar no próximo trimestre, né? Saberemos isso depois, lá por volta de julho e agosto, como é que vai ficar a situação do segundo trimestre. E a tendência é piorar. E aí é que nós falamos, a resistência maior ao Trump não vai ser fora dos Estados Unidos, vai ser dentro dos Estados Unidos. E aí, numa multiplicidade de setores, que raramente a gente vai ver uma unidade que vai de setores políticos e ideológicos do Partido Democrata, vai setores empresariais, todos aqueles que já estão sendo e serão ainda mais prejudicados pela política trumpista. E principalmente porque teremos as eleições de meio de mandato, eleições legislativas, e aí o pessoal que carregar o nome do Trump vai ter dificuldade, né, Francis, se continuar desse jeito. Bastante, Amadeu, porque as medidas deslocadas adotadas pelo Trump têm prejudicado os setores que apoiaram ele massivamente na eleição presidencial. Então, essa queda de 0,3% é até pior do que a previsão já pessimista que os analistas tinham para o trimestre, que era de uma alta de 0,3%. Então, veio essa queda e cai como uma bomba nos setores ligados a Trump, os empresários, os industriais, porque apesar dessa alta de 41% nas importações e uma alta tímida das exportações, e com o tarifaço se mantendo, com essa relação com a China cada vez mais difícil e fragmentada, a tendência é que o comércio dos Estados Unidos se prejudique ainda mais neste trimestre que está em curso. Então, a tendência é de uma queda ainda maior e que o país entre, de fato, em uma recessão. O França agora foi duro, né? Usou a expressão deslocado, né? Não adianta nada esse chororô coletivo de vocês. Direito de resposta. Direito de resposta aqui do Trump. Eu não entendo, ela veio de vermelho, que é a cor do Trump, dos republicanos. Sim, é verdade. Para criticar o Trump. Na tela fica vermelho. Na tela fica vermelho. E aí ela veio vestida de republicana. Deixa ela falar. Fala, Socorro. É um salmão bem escuro. Quase um rosa, mas vermelho não, Ari. Trump envergonhado. Um Trump envergonhado. Certo. Aí todo mundo criticando. O presidente deu uma entrevista à revista The Atlantic e ele disse o seguinte: no primeiro governo eu fui atrapalhado... Pela Covid. Não, ele disse que foi atrapalhado no primeiro governo por um monte de gente corrupta. Aí eu pensei... Bem, democratas no Congresso. Não, eles disse que eram assessores dele mesmo. Agora... Ele descobriu depois que eram corruptos e desleais. Mas agora, ele disse que agora é diferente. E que ele está, entre aspas, se divertindo muito. Isso é... Gente, o presidente da maior nação do mundo, que diz em entrevista de balanço de 100 dias, resume que ele está se divertindo muito... Bem, eu acho que isso é autoexplicativo. Mas a diversão dele eu acho que é flagrante. Desse caos. Ari, é flagrante, quando ele chega nas reuniões, aí tem bonezinho por ministro, tudinho. Mas o filho do Musk irritou ele. Mas irritou, mas aquilo ali é... Socorro está falando ali. Fala, Socorro. Nessa reunião de gabinete hoje, Amadeu, ele disse que tem pena da China. Ele disse que está com pena da China, porque a situação da China está difícil, baseado em uma relatória que foi divulgada hoje, né? Que caiu a atividade industrial. Ele disse que está com pena da China, muito desemprego, e que os navios chineses lotados de produtos estão dando meia volta em pleno Oceano Pacífico, porque ninguém mais quer comprar os produtos chineses por causa das tarifas impostas por ele. Mas ele disse que continua achando que vai ter um acordo com o governo de Xi Jinping. A China deve estar mesmo buscando com sofreguidão essa conversa com o Trump. Agora, o Trump, ele tem cara, esse negócio de se divertindo, o Trump tem cara de ser aquele que junta ali os ministros dele, aí serve café e bota sal no lugar